Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindas, Mirelle, Isabela, sejam muito bem-vindas a essa live, tá? Acho que é a primeira vez que vocês estão comparecendo, né? Então essa live a gente colocou o nome aí de Sextou da Liderança, tá? Que foi uma ideia que a gente vinha discutindo, o que a gente ia estar colocando como nome. E aí veio o Sextou de Liderança, porque a gente fala tudo temas ligados à liderança, à gestão, né? E tudo que envolve aí os trabalhos dos líderes, tá? Eu acho que vocês vão gostar. Júnior, seja muito bem-vindo, Júnior, grande amigo nosso aí. E então daqui a pouquinho a gente vai estar começando, tá? Mais alguns minutinhos. E vocês, se tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, tá? Se fiquem à vontade para estarem colocando aí, tá? Que à medida do possível eu vou tentando responder para todos vocês aí. Bacana? Ok. Tá, então bom, meu nome é Paulo Andriotti, tá? Eu moro em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, e sou do interior de São Paulo, tá? E eu trabalhei muitos anos aí em indústrias, e tive uma boa experiência também no serviço público, então toda essa experiência aqui que a gente adquiriu desde bem jovem, né, que eu já comecei a assumir cargos de liderança, a gente durante o Sextou de Liderança, durante conteúdos também que eu vou publicando aí nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, a gente vai sempre colocando coisas práticas, né, mas baseado assim em pesquisas, em estudos científicos, de que forma que vocês possam tá colocando isso em prática, tá? Bom, então só reforçando, tá? Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa, vocês podem estar colocando aí que a gente vai tentando responder, tá? Ou senão no final também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, para a gente poder estar trocando ideias aí, tá bom? Bom, deixa eu me preparar aqui então, para a gente começar. O tema de hoje é como motivar equipes a dar o seu melhor. Okay? Então a gente vai estar falando um pouquinho de motivação e das coisas que envolvem a questão da motivação. Né? Então quando a gente fala em motivação, o objetivo principal, principalmente hoje aqui, que a gente vai estar falando sobre motivação de equipes, se a gente olhar o contexto atual das empresas, a gente vai perceber que uma equipe que não consegue se motivar, ela tem vários problemas com relação ao descomprometimento, a falta de iniciativa, né, para tomar ações proativas. Elas acabam não havendo uma cooperação entre elas, e, enfim, acabam não se conseguindo conquistar os resultados esperados pela empresa. Né? E isso obviamente, acaba influenciando nos resultados finais do negócio. E aí, para a gente começar, né, eu sempre falo que eu gosto de começar com algumas reflexões. E aí eu deixei três reflexões importantes aqui quando a gente fala em motivação. Tá? Então a primeira pergunta que eu faria para você: como está a sua motivação? Então, como você está motivado dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, dentro daquela atividade que você está fazendo hoje? Você está muito motivado, pouco motivado? Como é que anda a sua motivação? Segunda pergunta: como está a motivação da sua equipe? Tá? Então, caso você é um líder, um gestor, um coordenador, enfim, um diretor, como está a motivação da tua equipe? Né? As pessoas estão muito motivadas, estão pouco motivadas? Como é que está o dia a dia deles dentro da empresa? E a terceira pergunta: você está entusiasmado com os resultados da sua equipe? Ou acha que ainda há um longo caminho a percorrer? Olha só que pergunta importante, né? Você está entusiasmado com os resultados da tua equipe? Ou acha que ainda há um longo caminho a ser percorrido? Então, ao longo desse nosso bate-papo hoje, a ideia é a gente estar, primeiro, ensinando técnicas para que você se motive, apresentando algumas estratégias para que você consiga melhorar a motivação da tua equipe,
e também para que você possa fazer um plano de ação, né, em cima desses levantamentos que você vai aprender hoje, né, que você possa traçar um planinho de ação para que você consiga trabalhar você primeiro e depois trabalhar a motivação da tua equipe. Beleza? Então vamos em frente aqui. Então, como eu disse no começo, esse conteúdo, quando a gente fala de motivação de equipe, ele se torna muito importante, né? Porque a gente tem contato com muitos líderes e um dos maiores problemas das lideranças, dos empresários, é fazer com que a equipe dele faça aquilo que precisa ser feito, né? Sem precisar ficar cobrando a todo momento, que isso acaba gerando muito estresse, tá? E existem alguns problemas, algumas dificuldades que a liderança, o empresário, ele está tendo para motivar a sua equipe, né, a mudar, a atingir as metas, os resultados que a empresa define. Tá? Bom, aí eu coloquei algumas coisas aqui bastante importantes. Uma delas até eu falei um pouquinho na introdução, mas que são fundamentais, né, você conhecer, e são coisas que realmente uma equipe desmotivada ela acaba trazendo. Tá? Então são coisas que você já vai conseguir saber como identificar, o que não é muito difícil, né? Identificar quando uma equipe está desmotivada. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, ó, uma equipe desmotivada é uma equipe sem proatividade, né? Uma equipe que fica parada, que fica esperando tudo que o chefe, com o coordenador, que o supervisor venha falar para ela. Ela não caminha, ela não anda. Né? Às vezes, mesmo quando acontece algum tipo de problema, ela não consegue, em cima daquela situação, tomar alguma iniciativa, por mais simples que seja, para fazer acontecer. Ela fica muito dependente dos seus líderes, dos seus gerentes. Ela é descomprometida com os resultados e as políticas da empresa. Então ela não só não está preocupada em atingir os objetivos, em atingir as metas, como também ela não está preocupada em seguir as políticas da empresa. E quando eu falo política, são todas as normas, procedimentos que regem o negócio. Tá? Desde questões de segurança, como princípios éticos dentro do negócio, a maneira como que a pessoa precisa tratar aí o teu cliente, né, e a própria pessoa da equipe. O outro é pouca criatividade, que eu já tinha comentado também, uma pessoa que não tem criatividade nenhuma, né, as pessoas também não estão preocupadas em aumentar essa criatividade. E tem um baixo nível de engajamento. Ela não consegue se engajar no projeto, se engajar nos trabalhos, né? É uma pessoa muito dependente. Tá? E o principal, né? Ela não consegue unir forças, as pessoas não conseguem trabalhar de uma forma cooperativa, tá? Para que os resultados possam ser atingidos. Então vamos lá. E aí tem algumas pesquisas também que eu separei aqui para estar passando aqui para vocês. Tá? A primeira pesquisa, essas duas pesquisas que eu vou passar, a fonte é da revista Varejo Brasil, é do dia 12 de julho de 2018, tá? Então é bem recente. Tá? Bom, a primeira pesquisa é da Right Management, que essa empresa de consultoria, ela realizou uma pesquisa e ela chegou à seguinte conclusão, olha só que interessante, de que os profissionais motivados são 50% mais produtivos do que os desmotivados. Né? Então, os profissionais motivados, aquelas pessoas que são criativas, que são produtivas, que respeitam as políticas da empresa, que estão focadas em resultados, elas são 50% mais produtivas do que os desmotivados. Então, se você tem uma equipe desmotivada, você precisa ficar muito preocupado com isso, né? Porque possivelmente os resultados devem estar muito ruins, né? E isso vai acabar afetando, obviamente, vai acabar afetando aí a tua carreira, o teu negócio. E essa pesquisa, ela ouviu 30 mil pessoas de 15 países, sendo que 10 mil pessoas aqui do Brasil. Tá? Então, é uma pesquisa global, que ela tem uma boa representatividade aqui dentro do nosso país. E essa pesquisa ela mostra o seguinte, né, que um funcionário satisfeito, por isso, se você é líder, você precisa ficar muito atento a isso. Né? Se os seus comportamentos, as suas atitudes, elas estão deixando as pessoas satisfeitas.
ela mostra exatamente que pessoas satisfeitas, pessoas que estão felizes naquilo que estão fazendo dentro do teu negócio, né? Aquela pessoa que realmente está fazendo aquilo que tem a ver com ela, ela gera muito mais resultados para a empresa. Bom, a outra pesquisa, ela diz o seguinte, ó, tá? É da mesma fonte. Diz o seguinte, que apesar do nível de engajamento dos brasileiros dentro das organizações ainda ser considerado muito baixo, e realmente vocês vão ver o número que é bem baixo, aliás, o nível global de engajamento das pessoas, dos funcionários, ele é realmente muito baixo. O Brasil é o terceiro do ranking. Olha só que interessante, né? Apesar de ser muito baixo, ele é o terceiro do ranking, com 16% no número de profissionais que se consideram totalmente engajados. Olha só, terceiro lugar, com apenas 16% de profissionais que se consideram totalmente engajados no trabalho, né? E em segundo lugar, vem a Índia, olha só que legal. A Índia, segundo lugar, com 17%, ó, 1% a mais que o Brasil. E em primeiro lugar, né, não poderia ser diferente, estão empatados Estados Unidos e China, com 19%. Né? Então a gente percebe que essa pesquisa, ela mostra que os índices de engajamento eles são muito baixos. Né? Muito baixos. E então mostra para você que é um gestor, para você que é um líder, a grande possibilidade de você fazer um excelente trabalho, se você tendo a clareza desse número e depois você conhecendo as técnicas, né, que a gente vem passando ao longo dessas sextas-feiras e colocar isso em prática. Né, que se você conseguir melhorar então o engajamento das pessoas, melhorar a motivação, com certeza vocês vão ter um resultado assim, incrível, vão realmente se destacar como líder privado ou público. Okay? Os resultados precisam acontecer, né? Beleza? Então vamos lá. Então eu fiz até um comentário aqui, ó, que essas pesquisas, as duas, sugerem que a produtividade e o desempenho de uma equipe estão ligados diretamente, olha só, estão ligados diretamente às atitudes e comportamentos que o líder apresenta. Né? Então a produtividade e o desempenho de uma equipe estão ligados diretamente a atitudes e comportamentos que o líder apresenta no seu dia a dia, nas suas atividades diárias, ok? E isso tem uma influência grande na motivação aí dos seus funcionários. Agora vem uma pergunta, né? Até agora eu falei das dificuldades, dos problemas, mostrei para vocês os números importantes, né? Que desafiadores, que mostram o quanto os nossos funcionários são desengajados, né? De repente um de vocês pode estar se encaixando dentro disso, né? De repente você pode falar, você deve estar pensando contigo, puxa vida, olha, eu estou dentro dessa galera aí que está desengajada, né? E aí vem a pergunta, pô, mas como conseguir que o funcionário faça o que eu quero? Né? Então se você é líder, se você é um responsável por uma equipe, ou mesmo se você atua em uma comunidade, né? Que é mais desafiador ainda, porque dentro da empresa as pessoas estão recebendo, as pessoas assinaram um contrato. Agora, quando você passa isso para uma ONG, para um trabalho comunitário, né, as coisas ficam mais difíceis, porque lá você vai depender muito mais ainda da sua capacidade de liderança, porque lá as pessoas não têm um contrato, elas não têm uma responsabilidade com nada. Então, o desafio acaba sendo maior. Então, todas essas técnicas, todas essas coisas que a gente está passando para você, elas servem tanto para o teu trabalho, tá? Porque de repente você está aqui e está falando, puxa vida, mas eu não sou líder. Ótimo, tranquilo, mas será que em algum momento, né, você não está exercendo essa atividade dentro da comunidade, dentro de uma ONG, dentro de algum outro serviço, né, que seja de ajuda humanitária? Então pode estar dentro disso, ok? E a resposta para isso, gente, é a motivação. Né? Então essa é a grande resposta para que a gente consiga fazer com que o funcionário faça aquilo que você quer e aquilo que precisa ser feito, né? Porque a questão não é você querer, é você ter certeza que aquilo precisa ser feito, precisa ser realizado para que os resultados aconteçam. Bacana? Mas o que é motivação? Né? O que é motivação? Motivação nada mais é do que um processo interno que energiza, te direciona e sustenta o comportamento de qualquer pessoa. Né? Então, motivação é um processo interno que energiza, direciona e sustenta o comportamento de qualquer funcionário, de qualquer pessoa. Tá? E ela é uma força pessoal. O que é isso? É algo que vem de dentro de você.
né? Algo que faz você a não medir esforço para que você consiga atingir seus objetivos, os teus resultados, né? Enfrentar os desafios que tem, as dificuldades, os erros, as derrotas e assim por diante, né? E aí existem dois tipos principais de motivação. Então nós temos a motivação intrínseca e nós temos a motivação extrínseca. A motivação extrínseca, ela age nas pessoas por força de um controle externo, tá? Então, extrínseco é o que vem de fora, tá? E o que é exemplos dessa motivação? Por exemplo, vamos supor que a tua empresa está precisando de repente de um resultado assim muito imediato e ela pode chegar em você e falar, gente, olha, a gente tem essa meta para fazer, isso tem que ser feito em 3 dias e se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar isso, ok? Então a motivação está vindo de fora, não está vindo de dentro para você. Então isso que a gente chama de motivação extrínseca, beleza? Só que aqui tem alguns probleminhas, né? As pessoas tendem a criar condições de obediência ou desobediência, de cumprimento e de transgressão, porque ela, como é algo que vem de fora, não é algo que ela que está vindo de dentro dela, né? Que é algo que é muito importante para ela, para o propósito de vida que ela tem, para o propósito que ela tem dentro da empresa, então ela pode parar, desistir no meio caminho e assim por diante, né? E além das pessoas, eu até anotei aqui uma coisa interessante, ó, além das pessoas sob controle externo, né, as pessoas que estão da motivação extrínseca, tendem a desistir, olha só, tendem a desistir quando se removem a recompensa ou a punição. Okay? Então, de repente, se você não fizer isso, você vai receber essa punição, então você vai fazer. Porém, quando isso acabar, você vai largar a mão de vez. Então, isso não traz assim um crescimento contínuo para a empresa, né? Isso não é bom para ninguém, e muito menos então para quem está liderando, beleza? E a motivação intrínseca, o nome já diz, né? Intrínseco, que é algo que vem de dentro, né? São motivações que vêm direto das suas forças, dos seus valores, daquilo que tem um significado importante para você, tá? E ela leva você realmente a agir independente do que está acontecendo externamente, beleza? E até anotei aqui uma coisa bacana, é aquela motivação que faz você levantar todos os dias de manhã, né, com bastante coragem, determinação, força, para você poder enfrentar os desafios e atingir os resultados que você tanto deseja. E aí existe uma relação importante também de motivação e a automotivação, né? Os líderes bem-sucedidos são aqueles que eles empregam técnicas motivacionais para estimular a capacidade das pessoas da sua equipe, ok? Então, o líder bem-sucedido é aquele que consegue entender as necessidades dos funcionários e verificar qual é a forma que cada um necessita, cada um precisa para se automotivar, ok? Porque quando o líder consegue desenvolver isso nas pessoas, né, os resultados vão acontecer de uma forma muito mais contínua, de uma forma muito mais vai trazer muito mais retorno para a empresa, né? Essas técnicas funcionam melhor quando usadas, olha só, para estimular a capacidade das pessoas, né? E descobrir e usar a automotivação. Então, o papel do líder é realmente descobrir quais são as formas que você estimula a pessoa a estar sempre buscando a sua automotivação, tá? Então, dentro disso, motivar o que é? Né? A gente vendo um pouquinho do papel da liderança. É contribuir, né? Contribuir para que as pessoas descubram quais são os meios, quais são as coisas que fazem com que ela se automotive, fazendo com que ela busque tudo aquilo que ela tem internamente, as suas forças, né, os seus pontos fortes e coloque aquilo para fora em formas de resultado, ok? E principalmente, né, com muito foco, energia e disposição, beleza? As pessoas automotivadas continuam empenhadas em alcançar os resultados. Isso é uma coisa bastante importante, né? Então quem é motivado, a pessoa automotivada, ela sempre vai estar focando em resultados e buscando as melhores formas de trabalhar, de uma forma a estar otimizando os processos e também os recursos disponíveis dentro da empresa. Bacana? O que você tem feito? Aí vem outro questionamento, né? O que você tem feito para despertar
em sua equipe o poder da automotivação? Então, para você pensar um pouquinho, né? O que você fez para despertar em sua equipe o poder da automotivação? Se você já conhecia esse conceito antes, o que você tem feito de diferente, né, para poder despertar essa automotivação das pessoas e fazer com que elas estejam sempre energizadas, focadas nos resultados, né, nos objetivos comuns do negócio. Tá? Então é um questionamento bastante importante para você estar refletindo aí. Agora, como identificar equipes desmotivadas? Né? Bom, o desempenho, os resultados são os melhores indicadores, né? Então o desempenho das equipes, o desempenho das pessoas e os resultados que elas estão apresentando são os melhores indicadores para você identificar se uma equipe está desmotivada ou não. Beleza? E quando uma equipe está desmotivada, os conflitos são constantes. E aqui eu não estou falando de um conflito qualquer. Porque o conflito ele deve ser incentivado pelo líder. Mas não o conflito, o bate-boca, aqueles conflitos improdutivos. Eu estou falando de conflitos produtivos, conflitos de debate de ideias, né, que são importantes para discutir problemas, dificuldades que estão acontecendo no teu processo, no teu negócio. Né? Então aqui nós estamos falando daqueles conflitos bobos, né, que as pessoas acabam levando muito mais pelo lado pessoal. As metas e prazos também não são atingidos, isso é uma coisa bastante clara. A qualidade do trabalho deixa a desejar, né? Isso acaba levando também a custos elevados de produção. A performance e a produtividade cai, né? Além dos resultados ficarem ruins, a produtividade e a performance das pessoas acabam caindo. E também acaba aparecendo dentro do ambiente de trabalho a frustração e apatia, né? Então esses 5 itens, né, eles são característicos de uma equipe que está desmotivada, ok? E o pior, né, questões que às vezes poderiam ser resolvidas com um pouco mais de empenho, um pouco mais de trabalho, de diálogo, de cooperação entre as pessoas, eles acabam sendo empurrados pela barriga e às vezes acabam sendo deixados de lado e isso pode trazer aí prejuízos para o negócio. Bom, então a gente viu agora como identificar equipes desmotivadas, ok? Agora, como identificar equipes motivadas? Né? Como é que você vai saber quando as pessoas da tua equipe estão motivadas? Bom, e aqui tem uma pergunta que eu queria que você refletisse também, ó. Se motivar é estimular a automotivação do funcionário, que nem a gente acabou de falar, né? Então, motivar é estimular a automotivação da pessoa, ou seja, fazer com que ela busque, descubra as coisas que motivam ela a fazer trabalhos de qualidade, a focar, a energizar em coisas que são importantes, ok? Como fazer isso? Né? Até agora, quais são os passos? O que a gente pode fazer, então, para estimular a automotivação das pessoas, né? Bom, e é exatamente essas estratégias, né, que a gente vai estar vendo a partir de agora. Tá? Então são 4 estratégias que vão ajudar você a estimular a tua equipe, a motivar as pessoas a descobrirem o que motivam elas. Isso é bastante importante para você como gestor. Então vamos lá. Primeira estratégia, gente. Criar um clima de confiança. Olha só. Né? Você não tem como trabalhar com pessoas, né, dentro de uma organização onde as pessoas não confiam em você ou onde as pessoas não confiam nelas mesmas. Obviamente que o resultado não vai acontecer. Né? Um líder, a principal característica de um líder é exatamente a confiança que a equipe tem nele, ok? Porque se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir ter resultado. As pessoas vão estar sempre desconfiadas daquilo que você está fazendo, tá? E uma das formas de você aumentar a confiança das pessoas é você aumentando as responsabilidades, as responsabilidades que você nas pessoas, né? E também estimulando elas
a metas desafiadoras. Então cada vez é você passar tarefas que realmente desafiam as pessoas, né? E ao mesmo tempo você dá autonomia para que ela possa fazer aquela tarefa. Porque às vezes às vezes o líder, o gestor, ele dá uma atividade para o funcionário, porém ele fica microgerenciando o trabalho, né? Ele não dá a autoridade, a autonomia para que ela faça, para que ela realize isso. E isso, quando você faz isso, você está mostrando que você não confia no teu funcionário, beleza? E a confiança, gente, ela é fundamental para reforçar a colaboração, estimulando as pessoas a cooperarem umas com as outras, hein? Então, uma equipe onde não há uma cooperação, os resultados não vão acontecer, né? Eu conheço várias empresas, e agora eu tenho exemplos recentes de empresas que as pessoas não confiam umas nas outras, né? Elas fazem aquilo que o chefe manda de acordo com o que ele manda, né? Então fica muito difícil os resultados acontecerem quando não existe essa confiança entre as pessoas da equipe, ok? E sem a confiança, né, as pessoas não acreditam no líder nem umas nas outras. Então a confiança é a primeira estratégia. Você precisa desenvolver essa confiança entre as pessoas. E uma das formas mais claras de demonstrar confiança é você mostrar de uma maneira sincera que está preocupado com o bem-estar das pessoas. Olha só, gente, coisa básica, né? Básica, mas como é difícil de acontecer dentro de uma área de trabalho, né? Dentro de ambiente de trabalho. Então é o líder demonstrar confiança de uma maneira sincera, mostrando, né, que está preocupado de uma maneira sincera com o bem-estar das pessoas, ok? E como que você faz isso? Às vezes uma das coisas mais básicas também, mais difíceis, né, é você aprender a ouvir. Né? É você sentar do lado do teu funcionário, ouvir o que ele está precisando, quais são as dificuldades, né, quais são as ideias que ele tem, se ele está com algum problema pessoal ou não. Né? Tem gente que fala que problema pessoal fica em casa e problema de empresa é empresa, pessoal é pessoal. E a gente sabe que não é assim, né? Nós somos seres emocionais e os problemas sempre estão com a gente. Então o líder precisa entender isso e precisa buscar meios de dar esse apoio, né, para que as pessoas possam se sentir melhor, e assim ele vai ganhando a confiança dos seus funcionários, beleza? E aí tem uma pesquisa que eu trouxe aqui para vocês, gente, assustadora, ó. Pesquisas indicam que o desempenho das empresas de alta confiança é assustador para as empresas, né, no sistema de confiança, obviamente. Pesquisas indicam que o desempenho das organizações de alta confiança supera, olha só, os míseros 286% das organizações de baixa confiança. Olha só que oportunidade que você tem nisso. Olha só, e eu já te dei uma dica para você, né, de como você aumentar a confiança. É se aproximar das pessoas, é reconhecer elas como gente, como pessoas, é ouvir as necessidades. Mas aí não adianta você só sentar e ouvir e anotar um monte de coisa e você não fazer nada. Né? Eu trabalhei na empresa, eu trabalhei durante 12 anos numa empresa multinacional e eu fui trabalhar fora do país. Tá? E apesar de conhecer, já ter bastante contato com o espanhol, eu cheguei lá, gente, eu trabalhava na área de processos, na área industrial, e a primeira coisa que eu tive que fazer foi ouvir. E eu fui lá de uma forma muito clara, gente, eu vou ter que ouvir esse povo. E foi o que eu fiz. Né? Ouvi as necessidades, ouvi os problemas, e me falavam tanta coisa, porque a cultura é um pouco diferente, né? Foi em Santa Cruz de la Serra que eu trabalhei, então, mas eram pessoas que eles estavam necessitando serem ouvidos, e foi o que eu fiz. Ouvi. Aprendi um monte com eles. Tá? E muitos projetos, muitas ideias, muitas sugestões eram coisas muito simples de se executar, que não demandava muito investimento, não demandava muito dinheiro. Né? E foi o que eu fiz. Ouvi aqueles projetos simples, a gente executava rapidão, né? A gente fazia rápido. Agora tinha uns que demandavam um pouco mais de tempo, outras ideias não tinham nada a ver, mas eu ouvia mesmo assim, e depois eu dava um retorno para eles. Isso é uma outra coisa importante, né? Você dar o crédito, né, para aquela pessoa que te deu a ideia, que te deu a sugestão. Isso é incrível, como as pessoas, como você vai ganhando a confiança das pessoas, tá?
Segunda estratégia, promover uma aprendizagem contínua. A gente sabe da importância que é a gente aprender de uma forma contínua. Né? A gente está sempre estudando, a gente está participando de lives, a gente tá ouvindo, assistindo vídeos no YouTube, tem tanta coisa boa, né? Lendo, gente, ler é uma coisa importantíssima. O brasileiro lê muito pouco. 1,4 livros por ano, gente, é muito pouco, é muito pouco. Então imagina você lendo, que leia 5 livros, se você não está acostumado a ler, leia um livro a cada 2 meses, começa assim. Você lendo, fazendo leituras específicas, né, e outras que possam melhorar, principalmente a questão de autoconhecimento teu, as questões emocionais, isso é muito importante, porque a gente sabe que quanto maior teu cargo, mais importante isso é. É uma forma de você se destacar, de você crescer. Então a aprendizagem é fundamental. E cabe ao líder entender, né, que tipo de aprendizagem, o que a tua equipe precisa. Né? De repente, uma coisa que é muito importante, uma coisa que já vem de 1980, né, se você ler lá o Virando a Própria Mesa, do Ricardo Seyler, ele fala, gente, na empresa dele fez essa experiência. Olha que é uma experiência antiga, 1980, cara. Ele pegava as pessoas e ia mudando de setor em setor, para que as pessoas fossem desenvolvendo outras atividades. Cada um dentro, é lógico, cada um dentro do teu, né, dos teus pontos fortes, do teu conhecimento. As pessoas cresceram muito com isso. Então, uma forma prática de você, líder, fazer dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. Né? Fazer esse rodízio de pessoas. Isso é uma forma de treinar, de motivar as pessoas. Né? E a aprendizagem, ela exige autoconfiança. Olha só que interessante. A aprendizagem exige autoconfiança para analisar-se de uma forma honesta. Olha só, então agora eu estou falando diretamente para você. Né? Você precisa se analisar de uma forma honesta, entender o que você precisa, o que eu estou precisando mudar, o que eu estou precisando fazer de diferente, né? Qual a área que eu preciso me aperfeiçoar mais, quais são as competências que eu preciso fazer para me melhorar. Né? Então, isso depende da tua autoconfiança, de quanto você confia em você. Você parar e pensar e fazer essa análise de uma forma muito honesta. Cara, eu sou bom nisso aqui eu preciso melhorar, nisso aqui eu sou muito ruim, eu preciso trabalhar e assim por diante. Depois, a autoconsciência, olha só, a autoconsciência para dar e receber feedbacks. Olha só, gente, a autoconsciência para você dar feedback para a tua equipe, para as pessoas e também pedir feedback. A gente precisa de feedback, nós precisamos saber como nós estamos indo. Não adianta você fazer uma autoavaliação, ela é importante, mas o que a tua equipe está pensando de você? De repente você está achando que você está bem e tal, mas de repente não está. É a tua equipe que tem que falar. Né? A gente quando trabalha, por exemplo, dentro das mentorias que eu faço, a gente trabalha o feedback 360 graus, a gente faz uma análise das pessoas que estão abaixo, dos pares e também das pessoas que estão acima. Para a gente poder avaliar como realmente essa pessoa, quais são as competências, as habilidades que ela precisa desenvolver. E a autodisciplina para adotar, olha só, a autodisciplina para adotar novas atitudes e comportamentos que estejam alinhados com os objetivos da empresa. Okay? Então nós precisamos, repetindo, a autoconfiança para analisar-se honestamente, a autoconsciência para dar e receber feedbacks e a autodisciplina para adotar novas atitudes e comportamentos que estejam alinhados com os objetivos da empresa. Beleza? Bom, e quando você se engaja, né, de corpo e alma, quando você vê um funcionário super engajado no aprendizado, a nossa mente abre. Né? A gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Porque a gente fica muito preso nas coisas passadas, e às vezes a gente já começa a acreditar que a gente não pode, que às vezes a gente está limitado, e não é assim. Né? É como você fazer uma leitura de um livro ou de um artigo. Às vezes você faz uma leitura de um livro e isso abre a tua mente, te mostra outras possibilidades. Tá? Ok, então vamos em frente. Eu fiz uma anotação aqui bastante interessante, né? Talvez você já tenha até lido né? O livro da Carol Dweck. Então é uma psicóloga bem conceituada da Universidade de Stanford. E ela diz o seguinte, que desenvolver-se como aprendiz denomina-se ter uma mentalidade de crescimento, ou um mindset de crescimento. Né? Então nós temos um mindset de crescimento e nós temos um mindset fixo. Né? Então tem pessoas que têm um mindset fixo, ou seja, ela não se desafia, ela não procura desenvolver, ela não acredita em si mesma,
E o mindset de crescimento não, né? É aquela pessoa que busca, que se desafia, que passa por cima das dificuldades e está sempre assim, sendo proativa e buscando novas formas de fazer as coisas, né? E essa mentalidade, ela continua dizendo, ó, se baseia nas crenças de que é possível cultivar as qualidades básicas por meio dos próprios esforços, né? Então aí vem uma coisa bastante interessante. O que ela diz? Que a questão não é o QI, né? Porque se fosse QI elevado, todas as pessoas que tinham sucesso teriam QI elevado. E não é a realidade. O que faz a diferença é o quanto você se esforça para fazer alguma coisa, né? E tem alguns estudos que dizem até o seguinte, que eu não sei se todos vocês têm filhos, mas principalmente quando eles são pequenos, né? É que a gente não deve tá falando, a gente deve sempre focar no esforço que a criança está fazendo para conseguir determinada coisa. Não a gente está falando que ele é mais ou menos inteligente, porque aí nós estamos se relacionando, nós estamos se referindo ao QI. Então a gente tem que focar no esforço. Tá? E é isso que essa psicóloga está dizendo para nós aqui. Ela diz ainda que pessoas com esta mentalidade, né, elas acreditam, então mentalidade, um mindset de crescimento, né, uma mentalidade de crescimento, elas acreditam que podem aprender as competências necessárias para se tornar um líder de grandes resultados. Vou repetir. Pessoas com mentalidades, com esse tipo de mentalidade, com mentalidade de crescimento, acreditam que pode aprender as competências necessárias para se tornar um líder de grandes resultados. Olha que coisa importante, né? Então, portanto, é fundamental, né, que você não apenas peça feedback, né, mas você também trabalhe a questão do feedback no desempenho e atitude das pessoas e também na sua própria atitude, próprio desempenho. Não adianta você só receber se você não faz nada com isso, né? E o feedback é uma importante ferramenta na questão para te direcionar aquilo que você precisa fazer para você poder estar crescendo e também aí a tua equipe, ok? E quando você realmente acredita que o aprendizado contínuo ele é fundamental, né? E você que é líder, você que é um gerente, você é um gestor, né? Você precisa ter isso, e você precisa ter isso com você. Então, quando você tem essa clareza, você passa a criar possibilidades e oportunidades e aprender a todo tempo, né? Então, aí vem dentro dessa segunda estratégia, que é a aprendizagem contínua. Aí depois vem a terceira estratégia, que é indicar uma direção de maneira clara, né? A gente já falou isso nas outras, né? A gente sempre acaba falando na questão de foco no resultado, de saber para onde a gente está indo, né? Você dá uma direção para a tua equipe, o líder é uma pessoa que tem que ter uma visão, que tem que dar direcionamento para as pessoas. Então essa estratégia para você trabalhar então a motivação da tua equipe, a terceira é exatamente essa, você dar uma direção de uma maneira clara. Eu até falei nas outras, não sei se você estava aí comigo, nas lives anteriores, que eu tinha uma pessoa, eu tinha um chefe que de manhã, né, na minha experiência que eu tive no serviço público, de manhã ele passava um trabalho, uma atividade, chegava na hora do almoço e mudava tudo, né? Aquilo detonava a equipe, né? Então as pessoas não sabiam o que tinha que fazer, cada hora mudava, cada hora as coisas mudavam, tá? E não pode ser assim. Mesmo no serviço público não pode ser assim. A gente precisa ter clareza, né? Então o líder ele precisa estabelecer objetivos claros e desafiadores para a sua equipe, para dar direção e consciência, né, de que as decisões para atingir esses objetivos estarão na mão da própria pessoa, da própria equipe. Então a pessoa ela precisa sentir que aquilo que ela vai realizar, né, aquilo está na responsabilidade dela. Isso é muito importante, ok? Bom, uma outra coisa importante dentro assim, da gente estar dando essa direção clara é que os objetivos precisam estar alinhados com os objetivos da empresa, né? Isso é óbvio, não pode, se você tem uma equipe que trabalha em conjunto, que se coopera, essas pessoas têm que estar todas direcionadas para o mesmo objetivo, né? Um objetivo que seja comum à equipe, isso é muito importante, bacana? E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para você. Tá, isso aqui é bacana, ó. Para que os resultados esperados realmente aconteçam, você deve se concentrar no resultado final, olha só, deve se concentrar no resultado final e não nas atividades realizadas para chegar até eles, né? Por quê? Porque durante esse processo, né, que você
você definiu um objetivo para você realizar, onde você está começando, durante esse caminho muitas coisas vão acontecer. Vai acontecer dificuldade, dificilmente um plano de ação vai dar certo, vão acontecer dificuldades, vão acontecer erros. E quando você fica focando na atividade, você acaba perdendo tempo. Agora, se você fica focado no resultado, o importante é o resultado final. Porque aí cada pessoa que vai realizar, como as pessoas são diferentes, ele vai arrumar uma maneira, um meio de fazer a atividade, mas focando na onde? Aqui nesse resultado final. A maneira como ele vai chegar, não importa. Né? Então você como líder definiu um objetivo, deixa a pessoa fazer. Né? E dá autonomia para ela fazer as coisas, e deixa claro, se ela precisar de alguma coisa, você vai estar lá para estar dando suporte para ela. Mas a maneira como ela sair desse ponto, chegar nesse, gente, depende dela, do jeito dela. Tá? Então você precisa a confiar, né, na pessoa, que é a primeira estratégia que nós falamos, que é a confiança. Né? Então você precisa ter pessoas motivadas, equipes motivadas. A primeira estratégia, então, é você obter essa confiança. E ela está diretamente ligada a essa terceira estratégia, que é você indicar a direção clara, de maneira clara para a pessoa. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais eu coloquei de objetivo. Aqui, coloquei uma coisa interessante também aqui para você. Ó. Para obter o máximo de motivação e grandes realizações, reconheça as pessoas. Gente, reconhecimento é fundamental. Reconheça o que ela está fazendo. Reconheça cada atividade, por mais simples que seja. Né? E também dê oportunidades, né, dessas pessoas receberem mais responsabilidades. Então ela atingiu o objetivo, dá uma outra atividade um pouco mais desafiadora. Então para você que esteve a semana passada comigo aqui, lembra da questão da argolinha. Né? Você não pode, se você começar a jogar argola, o pino estiver muito longe, você não estiver conseguindo jogar, né, você tem que trazer ele para mais próximo. Ele não pode ficar tão perto de você, né, que não é desafiador, que fica fácil para você jogar, para você colocar dentro do pino e argola, nem pode ser uma coisa muito distante, que a pessoa não vai conseguir, ela vai desmotivar. Tá? Então eu sempre faço essa analogia com a questão da argola e do pino, que é uma coisa bem simples para a gente entender o que é um objetivo desafiador. E é importante para você líder isso. Ok, e a outra coisa importante que eu já falei, né, a questão da autoridade e da autonomia, que é importante vocês estarem dando para ele. A recompensa é uma coisa importante também, que eu estava me esquecendo, que a recompensa, gente, ela tem que ser significativa para aquela pessoa. Ó, a recompensa que você vai dar para alguém, ela tem que ser significativa, ser importante para quem você está passando. Porque quando você faz isso, a pessoa vai se sentir muito mais valorizada, muito mais feliz, vai ganhar muito mais sua confiança. Não adianta você defender uma recompensa, comprar alguma coisa, fazer algo que não tem nada a ver com aquela pessoa que conquistou alguma coisa. Né? Você vai estar perdendo seu tempo, você vai estar perdendo uma grande oportunidade de você pegar a motivação dessa pessoa e jogar lá em cima. Okay? Então, recompensa é algo muito importante, por isso que você precisa conhecer a tua equipe. Né? Para você poder entender o que realmente satisfaz, o que realmente ela gosta. Bacana? E lembrando, né, que são os fatores intrínsecos e não os extrínsecos, aqueles que vêm de fora, que levam as pessoas a agir. Ok? Que faz as pessoas levantarem cedo, todos os dias, para enfrentar os desafios, enfrentar o chefe, né, enfrentar as dificuldades que elas estão passando e buscar os resultados aí que a empresa precisa. E aí, gente, vem a quarta e última estratégia, que é manter o autocontrole. Gente, isso é muito importante, né? Manter o autocontrole. Se você, não adianta você ter a confiança da empresa, né? Não adianta você ser focado na aprendizagem, estar sempre aprendendo, sempre crescendo, você ter a clareza de onde você quer, se você não consegue se controlar. Né? Se na primeira dificuldade, primeiro desafio que acontece, você chuta o pau da barraca. E a gente sabe que não é difícil de acontecer, né? Porque é muita pressão em cima da liderança, é cobrança de resultados, né? Quem trabalha na área de vendas, então, nem se fala, né? Todo dia, todo momento, muda a meta, muda a meta, muda a meta, e não é fácil, né? As metas estão mudando a todo tempo, sempre para cima, e realmente é um desafio, né? Mas a gente precisa trabalhar essa questão do autocontrole, porque senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E os pensamentos e sentimentos difíceis, eles não deveriam ser manifestados no ambiente de trabalho. Né? Que líderes e gestores deveriam sempre estar bem-humorados, transmitir confiança e disfarçar qualquer negatividade que esteja sentindo. Só que a gente sabe que não é fácil, né? Nem sempre a gente consegue. Okay? Mas você tem que trabalhar o máximo possível para conseguir que isso não aconteça.
Bom, o problema então não é ter esses sentimentos e pensamentos negativos, né? Mas como reagir a eles. Porque assim, as emoções e os pensamentos estão todo tempo mexendo com a nossa cabeça, né? E então, que você vai fazer para controlar isso? O que você vai fazer para administrar? Já que você não tem como evitar. Né? A gente não tem como evitar pensamentos e emoções negativas. Mas o que você pode fazer para administrar esse pensamento para que as atitudes, os comportamentos que você vai ter não sejam atitudes e comportamentos extremamente nocivos à tua carreira, à tua vida. E aí tem o seguinte, né? Tem um outro artigo interessante, alguns estudiosos que eles dão algumas dicas para a gente aqui. Bom, é um artigo chamado Agilidade Emocional, e foi publicado em 2013 pela Harvard Business Review, e os autores sugerem que líderes eficientes não absorvam ou tentam suprimir suas experiências interiores. Ó, líderes eficientes não absorvam ou tentam suprimir suas experiências interiores, aquilo que está acontecendo dentro dele. Em vez disso, abordam de forma consciente, produtiva e fundamentado em seus valores, né, naquilo que realmente é importante para você. Por isso que é importante você se conhecer, você precisa conhecer seus valores, né? E afirma ainda que essa aptidão para administrar os pensamentos e sentimentos é essencial para o sucesso dos negócios. Né? Então a gente sabe do quanto maior teu cargo, mais importante é você estar administrando as suas emoções. Inclusive a semana passada, sexta-feira passada, a gente falou de resiliência e nós falamos exatamente sobre o autocontrole, falamos exatamente sobre as emoções. E aí tem algumas práticas de terapia de aceitação e comprometimento. Tá? Então os autores Susan David e Christina Congleton, eles oferecem 4 práticas adaptadas da terapia de aceitação e comprometimento. Então são práticas que foram desenvolvidas originalmente pelo psicólogo da Universidade de Nevada, né, o Steve Reis, e elas nos ajudam a reconhecer os nossos padrões, nomear novos pensamentos e emoções e aceitá-los e agir de acordo com os nossos valores. Então, são 4 práticas, tá, que a gente vai ver a partir de agora, bem rapidão. Primeira prática, reconheça os seus padrões. Né? O que é isso? Ó? É perceber o momento que você foi fisgado por pensamentos e sentimentos repetitivos. Né? É você sentir o momento que alguém falou alguma coisa, né? Ou foi alguma palavra dita, ou foi uma fisionomia, ou foi né, algo, falar em voz alta, alguma coisa que fisgou, que mexeu com as tuas emoções. Né? Então ele chama assim, ou seja, perceber que você está preso a eles antes de ser capaz de iniciar a mudança. Então é algo que aconteceu que prendeu você, que afetou você. Exemplo, nunca vou deixar ninguém falar comigo dessa maneira. Então, de repente você está numa sala, o teu chefe chega, ou uma pessoa chega a falar com outra, você ouve, e aquela situação, como nesse exemplo que eu dei para você, aquilo ficou dentro de você. Né? Então, nunca vou deixar ninguém falar comigo dessa maneira. Isso também pode ser alguém falar alto com você ou com uma outra pessoa e de repente você sentir aquilo dentro de você. Ou seja, você foi fisgado por aquela situação. A segunda prática, tá, então lembrando, a primeira prática, reconheça os seus padrões. Né? Quais são os gatilhos, quais são as coisas que fazem você ter pensamentos, ter emoções negativas, beleza? Ou que não sejam adequados para aquela situação. Segunda prática é você nomear esses pensamentos. Né? Então, nomear os nossos pensamentos e sentimentos permite que possamos vê-los como fontes passageiras de informações, que podem ou não mostrar úteis. O que é isso? É a gente entender que a gente está todo o tempo pensando coisas, sentindo emoções positivas, negativas, e às vezes a gente tem uma tendência a pensar mais coisa ruim do que boa. Então você tem que entender que aquilo é passageiro, que aquilo é simplesmente pensamento. Gente, é simplesmente pensamento. É algo que, é lógico, se você não cuidar, você pode tornar aquilo uma ação prática. Mas até esse momento é simplesmente pensamento. Né? Por isso que fala nomear os seus pensamentos. Ó, quando somos fisgados por esses pensamentos e sentimentos,
eles preenchem toda a nossa mente e não corre, não sobe espaço. Isso é uma verdade, né? Quando acontece alguma coisa, a gente fica pensando só naquela coisa ruim que aconteceu e a gente não pensa de uma forma fria, né? Sobre aquela situação, sobre o porquê daquilo. E aí tem um exemplinho também que eu fiz para você aqui. Por exemplo, ó, não estou fazendo o bastante no trabalho. Tá? Você pode mudar essa mentalidade de repente que você está pensando, de você não estar fazendo o suficiente para que você tenha, por exemplo, uma oportunidade, para que você possa crescer, para que você possa ser promovido. Você pode mudar para a seguinte frase, né? Isso é o nomear. Eu estou tendo um pensamento, olha só que diferença, eu estou tendo um pensamento que não estou fazendo o bastante no trabalho. Entendeu? Porque de repente isso é real. Às vezes você acha que não está fazendo, de repente você está fazendo o que é o suficiente, né? Então, quando você começa a mudar a forma de pensar, você tira o foco dessas coisas negativas que você está pensando, beleza? E aí vem a terceira prática, tá? É aceitar os pensamentos, né? Até já fiz um comentário bem rápido. A gente aceitar aquilo que você está pensando, né? Aceitar aquelas emoções, porque você não tem controle sobre isso, tá? E o contrário de controlar é aceitar e não agir. Olha só, o contrário de você querer controlar aquele pensamento, e você querer controlar aquela emoção, vai fazer com que você fique pensando mais naquilo ainda. Já percebeu que às vezes acontece alguma coisa que a gente não gosta, e às vezes fica pensando naquilo, e quanto mais pensa, mais você passa tempo pensando? É exatamente isso, né? Então, o contrário de controlar é aceitar e não agir de acordo com cada pensamento. É reagir às suas ideias, emoções com uma mente aberta, né? Então a gente tem que abrir a mente, tem que pensar diferente, a gente tem que pensar que aquilo é só um pensamento, prestando atenção nelas e se permitindo vivenciá-las, né? Inclusive, não sei se você já teve uma experiência com meditação, a meditação é exatamente isso, é você focar na tua respiração, focar naquele momento. E às vezes quando você está meditando, a gente sai. Estou ali, né, concentrado na minha respiração, de repente começo a pensar nos problemas. Então você não pode se martirizar por isso. Você tem que fazer o seguinte, voltar de novo foco na tua respiração. Né? Porque isso a gente tem que ter consciência que isso acontece. Né? E nem tentar reprimir, né? E nem tentar absorver aquilo para você. E uma técnica que é bastante usada, né? Uma coisa que eu já faço aí há um bom tempo, que é a meditação. E que a gente trabalha muita respiração, né? Então uma técnica que os grandes especialistas dizem é você respirar fundo, né? Durante 10 vezes, fazer uma respiração bem funda, né? E você ver o que acontece naquele momento. Você vai ver que ele vai ajudar você a se concentrar em outras coisas, a tirar o foco das coisas ruins, negativas, que de repente você possa estar vivenciando naquele momento, né? E aí vem a quarta e última prática, né? Haja com base em seus valores. Gente, é importante. Então, se você é líder, mesmo que você não seja, conheça os seus valores. Né? Existem formas gratuitas de você fazer isso. Ou você pode contratar um profissional, um psicólogo, um coach, que ele vai ajudar você a descobrir seus valores. É fundamental você conhecer os seus valores, independente da tua função. Né? Então, quando você liberta de pensamentos e emoções mais difíceis, você está expandindo as opções. Né? Então, se você se livrou daqueles pensamentos negativos, daqueles problemas, você vai começar a ver novas formas de fazer as coisas, novas oportunidades. E os pensamentos, eles fluem na nossa mente sem parar, né? Que eu já até comentei com vocês. As emoções acabam mudando com o tempo. Mas os nossos valores, gente, eles são fixos, né? Valores são fixos. Então, pensamentos e emoções, elas mudam. Os valores são fixos. Por isso que você precisa conhecer quais são os seus valores. Então você precisa decidir agir de modo a ser coerente com os seus valores. Para isso, de novo, você precisa conhecer os seus valores. E aí tem duas, né, para a gente já estar encerrando, duas perguntas importantes, duas reflexões importantes. A sua escolha vai atender você, a sua empresa, a longo prazo? Assim como no curto prazo? Então é uma reflexão importante, né? A escolha que você vai estar tomando naquele momento, diante de uma situação, tá? Ela vai atender você naquele momento? A curto e a longo prazo? Gente, se não for atender, esquece. Passa, engole aquilo, né? Você está dando um passo em direção a se tornar um líder eficaz e a vida que deseja? Então, aquela decisão que você tomou, aquilo que você falou, né, diante de um momento onde você está carregado de emoções negativas, aquela decisão,
Isso vai ajudar você a direcionar, né, a conquistar os resultados que a tua empresa precisa, a se tornar um profissional, um líder melhor? Gente, se a resposta é não, respira fundo e não toma decisão nenhuma. Respira, calma. A gente sabe que não é fácil, mas é uma técnica importante, tá? Então eu só queria recapitular rapidamente aqui, né? Então, essa técnica é para que a gente possa controlar, a reconhecer os nossos padrões, nomear pensamentos e emoções e aceitá-los e agir de acordo com os nossos valores, tá? É você não tomar uma decisão impulsionado por emoções, aquelas emoções negativas que você teve naquele momento. Então, primeira prática, reconhecer os seus padrões. Okay? Reconhecer o que está acontecendo, qual é o gatilho que faz com que você saia do teu normal. Segundo, nomeie os seus pensamentos, mude os pensamentos. Né? Então eu tenho um exemplo, não estou fazendo bastante meu trabalho. Muda, eu estou tendo um pensamento que não estou fazendo bastante trabalho. Lembra sempre o seguinte, pensamento é somente pensamento. Né? É somente pensamento. Depois, a terceira, aceite seus pensamentos, né? Tenha controle procure administrar as tuas ações, suas emoções, antes que você tome alguma decisão errada, né? Use a técnica da respiração, respire 10 vezes, bem profundo, né? Ou trabalhe, faz meditação. Gente, meditação é incrível, dá um resultado ótimo, tá? Durante um bom tempo eu era meio assim, mas depois eu fui conhecer tal, né, amigos que fizeram, e realmente uma coisa muito legal, beleza? E a quarta prática, agir com base em seus valores é fundamental. Que tudo aquilo que você faça com base em seus valores. Sempre faça aquela perguntinha, essa atitude, é isso que eu estou fazendo, né? Qual o resultado que isso vai me trazer? Então, resumindo, não temos como obstruir os pensamentos e emoções negativas. A gente não tem como obstruir, tenha claro isso. Elas sempre vão estar, né, dentro da nossa cabeça. Os líderes eficazes têm a consciência de suas limitações. Né? Então a gente tem que saber quais são as nossas limitações. Porém, não podemos deixar influenciar por elas. Beleza? Então aquilo que eu falei, se de repente alguém falar alto com você, é algo que te incomoda, né? Você precisa saber disso, porém você não pode, em função disso, tomar alguma ação a tua carreira, a vida da outra pessoa e até os negócios da empresa. Então, ele sabe como utilizar os recursos emocionais e agir de maneira coerente. Não é um processo fácil, mas que quando desenvolvidos vai trazer excelentes resultados para o seu sucesso como líder. Ok? Então, encerrando, eu trouxe aqui... tem mais duas coisas aqui que eu trouxe também. Faça o máximo faça o máximo para nunca perder o controle e nem expor o seu time a situações humilhantes. Você pode esquecer sua irritação no dia seguinte, mas sua equipe levará muito mais tempo para recuperar a motivação. O que importa não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece com a gente. Né? Então pode cair um mundo na sua cabeça, mas se você ficar tranquilo e tomar a decisão certa, a ação correta, você vai ganhar a longo prazo. De repente, naquele momento, você vai se sentir muito chateado, mas vai te dar um resultado a longo prazo. E aqui uma frase, a gente está realmente encerrando, trouxe uma frase do Ralph Waldo Emerson, né, um famoso industrial aí do início do século passado. Trabalhe a motivação do seu time, mas nunca deixe de alimentar o seu próprio entusiasmo. Né? Lembra sempre que você como líder, você tem que ser exemplo. Né? Nada de grandioso jamais foi atingido sem entusiasmo. Então se mantenha entusiasmo. Então essas técnicas, essas estratégias que eu passei para você, é exatamente para você manter entusiasmado, para você manter teu autocontrole e também trabalhar a tua equipe. Lembrando, essas estratégias elas servem tanto para você dentro da empresa, como para você dentro da tua organização religiosa, da tua comunidade, da tua ONG.